Neste mundo, existem pessoas com destinos tão raros que até a ciência se curva em reconhecimento. Elas nascem com corpos incomuns, doenças sem nome ou limitações que vão além da nossa imaginação. Mas o que as torna especiais não é apenas a diferença, e sim a forma como a enfrentam todos os dias. Neste vídeo, vamos conhecer algumas dessas pessoas com vidas extraordinárias, onde a dor caminha lado a lado com a força, e a vontade de viver é mais forte do que qualquer limitação. Número 10. Dylan Lombard. O jovem que vive com uma doença rara, que afeta apenas 13 pessoas no mundo. Você pode pensar que o corpo de Dylan Lombard possui alguma habilidade especial, mas a verdade é completamente o oposto. Dylan, um adolescente que mora em Glasgow, na Escócia, sofre de uma doença genética extremamente rara, tão rara que apenas 13 casos foram registrados em todo o mundo. Esta síndrome impede o corpo dele de armazenar gordura e causa uma série de outras complicações graves. Dylan foi diagnosticado com hipoplasia mandibular, surdez e envelhecimento precoce, uma forma de progéria que faz o corpo envelhecer mais rápido que o normal e praticamente elimina a camada de gordura sob a pele. A aparência dele mudou drasticamente ao longo do tempo, com mandíbula pequena, nariz pontudo e corpo magro. Embora tenha nascido com a doença, os sintomas só começaram a aparecer quando Dylan tinha cerca de 1 ano e meio, levando quase 10 anos para a família e os médicos chegarem a um diagnóstico preciso. Durante todo esse tempo, Dylan enfrentou olhares curiosos, comentários maldosos e muitos traumas emocionais. No entanto, ele nunca deixou a doença defini-lo. Incapaz de praticar esportes de contato devido à sua condição física frágil, Dylan encontrou uma nova paixão na fotografia. Desde as fotos tiradas com o celular aos 11 anos, até sua primeira câmera aos 15, ele não parou de registrar a beleza de Glasgow, o lugar que ele chama de lar. Hoje, Dylan compartilha sua história para aumentar a conscientização sobre a doença rara que ele possui, com o desejo de inspirar outras pessoas a viverem suas vidas autenticamente e nunca se envergonharem de suas diferenças. Número 9. Dylan Torrance. O único caso no mundo com uma mutação no cromossomo 15. A família Torrance passou mais de 3 anos vivendo em ansiedade e incerteza antes de saber exatamente o que estava acontecendo com seu filho mais novo, Dylan. Após uma série de exames e perguntas sem respostas, eles finalmente receberam o diagnóstico. Dylan tinha uma forma de trissomia parcial do cromossomo 15, uma mutação genética extremamente rara. Até hoje, apenas 19 pessoas no mundo foram registradas com uma condição semelhante, e Dylan é o único caso com exatamente esse tipo de mutação. Um dos 2 cromossomos no par 15 era maior que o normal devido a uma seção de DNA que foi copiada várias vezes. Essa pequena alteração causou impactos graves em todo o corpo de Dylan. Ele não conseguia falar, sofria de epilepsia grave e dependia totalmente de uma cadeira de rodas. Durante a gravidez, a mãe dele, Jane Torrance, não percebeu nenhum sinal incomum. Mas logo após o nascimento de Dylan, ela notou que o filho se alimentava muito mal, tinha um corpo frágil e quase não reagia ao ambiente. Somente quando Dylan completou 3 anos, o teste genético foi realizado e a verdade veio à tona. Embora soubesse que não havia cura para a doença, Jane mantinha uma fé inabalável. Ela acreditava que um dia a ciência encontraria uma solução. Enquanto esperam, a família Torrance faz de tudo para proporcionar a Dylan uma vida o mais normal possível, cheia de amor e resiliência. Número 8. Nome. A soprano que canta em meio à luta contra a Ela. Nome. Uma mãe de 4 filhos de Luxemburgo, vivia plenamente sua paixão pela música antes que sua vida tomasse um rumo completamente diferente. Ela foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica,
ou ELA, uma doença neurológica rara que paralisa o corpo progressivamente. Desde pequena, Nomi amava música e estudou canto clássico no Conservatório de Luxemburgo e na França. Com uma voz de soprano cheia de emoção, ela conquistou muitos públicos. No entanto, em 2013, ela começou a notar que sua perna direita estava enfraquecendo. Com o tempo, a doença progrediu lenta mas constantemente, fazendo com que ela precisasse usar bengala, muletas, andador e, finalmente, uma cadeira de rodas elétrica. Em 2017, os músculos das costas, pescoço e rosto foram afetados, tornando impossível sentar ou ficar em pé. Em 2018, ela teve complicações respiratórias e precisou usar um aparelho de suporte respiratório BPAP todas as noites. Até mesmo engolir alimentos se tornou um grande desafio. Embora tenha perdido muitas habilidades que antes eram dadas como certas, Nomi manteve o que era mais precioso: sua voz. Ela continuou a se apresentar, inspirar e compartilhar sua história em eventos como o Black Pearl Awards. Para Nomi, a música não é apenas uma paixão, mas a razão para continuar vivendo, tendo esperança e lutando todos os dias. Número 7. Deddy Koswara, o Homem-Árvore da Indonésia. Deddy Koswara, o homem indonésio conhecido mundialmente como o Homem-Árvore, viveu a maior parte de sua vida em dor e isolamento devido a uma doença rara. Sua pele era coberta por protuberâncias duras como casca de árvore. A consequência da síndrome de Lewandowski-Lutz, que faz o vírus HPV crescer descontroladamente. Com o tempo, essas protuberâncias pesaram tanto que cada mão e pé de Deddy carregava mais de 6 quilos, tornando os movimentos mais simples extremamente difíceis. Mesmo assim, o que ele mais desejava era voltar a trabalhar como carpinteiro e abrir sua própria pequena oficina. A condição de Deddy chocou o mundo. Muitos documentários foram feitos, enquanto os moradores locais acreditavam que ele estava amaldiçoado. Em 2008, ele passou por uma cirurgia para remover mais de 6 quilos de protuberâncias. Depois disso, ele conseguiu usar chinelos, jogar sudoku e viver quase normalmente, mas essa esperança não durou muito. As protuberâncias continuaram a crescer, obrigando Deddy a fazer cirurgias 2 vezes por ano. Finalmente, complicações hepáticas e digestivas tiraram sua vida em 2016. Deddy faleceu aos 42 anos, deixando uma história de dor, resiliência e dignidade. Um símbolo do espírito inabalável diante do destino. Número 6. Aisling Blocker, a garota que não sente dor. Aisling Blocker nasceu com uma condição médica extremamente rara que impedia seu corpo de sentir dor. Desde pequena, Aisling se machucava frequentemente sem chorar ou reagir, até que seus pais perceberam que algo não estava normal. Os médicos então diagnosticaram-na com analgesia congênita, um distúrbio neurológico raríssimo. Pode parecer uma superpotência, mas na verdade é extremamente perigoso. A dor é um mecanismo de alerta natural do corpo, e sem ela, Aisling poderia ter fraturas, queimaduras graves ou infecções sem sequer saber. Ela sofreu ferimentos graves na boca por morder a língua quando criança, forçando a família a monitorar de perto cada ação. A infância de Aisling foi marcada por capacetes de proteção, exames corporais diários e inúmeras regras de segurança. Ela não podia brincar de forma arriscada como outras crianças. Mesmo assim, Aisling cresceu com um espírito positivo e forte. Sua história mostra que, às vezes, as coisas que consideramos normais, como a sensação de dor, são os presentes mais preciosos para proteger a vida. Thai Ngoc, um fazendeiro vietnamita, surpreendeu cientistas e a mídia internacional ao afirmar que não dorme desde 1973. Após uma febre intensa,
Tae-in-gok perdeu completamente a capacidade de dormir, e desde então, ele apenas descansa, mas sem conseguir adormecer de verdade. O mais incrível é que, apesar da privação crônica de sono, algo que poderia ser fatal, a saúde geral dele permanece relativamente estável. Médicos que o acompanharam registraram que ele continua alerta, trabalhando na roça, cuidando do gado e vivendo uma vida quase normal. No entanto, a vida sem dormir não é nada fácil. Tae-in-gok frequentemente se sente cansado, com a mente tensa, e precisa encontrar maneiras de passar o tempo nas longas e intermináveis noites. Ele caminha, faz tarefas domésticas, ou cuida da fazenda enquanto todos já estão dormindo. Até hoje, a medicina não conseguiu explicar completamente esse fenômeno. Tae-in-gok se tornou um dos casos mais misteriosos relacionados ao sono, levantando grandes questões sobre os limites da resistência do corpo humano. Por muitas gerações, a família Fugate, que vive nas montanhas do Kentucky, nos Sioux, ficou famosa por sua pele de um estranho tom azulado. Esse fenômeno não era causado por tinta ou doença de pele, mas sim por um raro distúrbio genético chamado meta-hemoglobinemia. Devido ao isolamento e casamentos consanguíneos por um longo período, o gene causador da doença foi transmitido através de várias gerações. Esse distúrbio faz com que o sangue não transporte oxigênio de forma eficiente, levando a pele a assumir uma coloração azul ou arroxeada, especialmente visível nos lábios e nas extremidades. Por muitos anos, os membros da família Fugate foram vistos como aberrações, e até mesmo se espalharam boatos de que não seriam seres humanos. Somente em meados do século XX, os médicos identificaram a causa científica exata por trás desse fenômeno. Felizmente, essa condição pode ser melhorada com um tratamento simples, usando azul de metileno. Gradualmente, à medida que a comunidade se expandiu e os casamentos dentro do círculo familiar diminuíram, a pele azul não apareceu mais nas gerações seguintes. A história da família Fugate é uma prova de como a ciência pode explicar coisas que antes eram consideradas mistério ou superstição. Ivan Ivanov, da Bulgária, ficou famoso no mundo todo por um fenômeno estranho. Objetos de metal como colheres, tesouras e até ferros de passar roupa podem grudar em seu peito, costas e abdômen sem a necessidade de qualquer adesivo. Esses objetos podem permanecer presos por vários minutos, mesmo quando ele se move suavemente. Muitos acreditam que o corpo de Ivan possui um tipo especial de campo magnético, tornando-o um ímã humano. No entanto, os cientistas têm uma visão mais cautelosa. Alguns sugerem que o fenômeno está relacionado à fricção da pele, ao suor e à distribuição do peso, e não a um magnetismo real. Ainda assim, nenhuma explicação foi totalmente convincente. Ivan já participou de vários programas de televisão e estudos, mas ele mesmo não vê isso como uma habilidade sobrenatural. Para ele, é apenas uma característica incomum de seu corpo. A história de Ivan nos lembra que ainda há muitos mistérios sobre os seres humanos, e que a linha entre a ciência e os fenômenos inexplicáveis às vezes é muito tênue. Número 2. Clive Wearing, o homem que vive para sempre no presente. Clive Wearing, um talentoso músico britânico, sofreu de uma das formas mais severas de amnésia já registradas. Após contrair encefalite viral, seu cérebro sofreu danos graves, fazendo com que sua memória de curto prazo durasse apenas cerca de 20 a 30 segundos. Para Clive, cada momento que se passa é como a primeira vez que ele acorda na vida. Ele escrevia continuamente em seu diário que acabara de recuperar a consciência, e logo em seguida se esquecia disso. No entanto, o milagre é que Clive manteve emoções profundas, especialmente o amor por sua esposa. Toda vez que via sua esposa, ele se emocionava como se a reencontrasse depois de muitos anos de separação.
A música era a única coisa que não era apagada de sua mente. Ao sentar-se ao piano, Clive conseguia tocar peças complexas perfeitamente, embora não se lembrasse de quando as havia aprendido. O caso de Clive mostra que a memória, as emoções e as habilidades podem existir independentemente, e que os seres humanos não são definidos apenas pelas memórias que retêm. Número 1. Brian Johnson, o homem que desafia o tempo. Brian Johnson, um empresário de tecnologia americano, causou polêmica global ao divulgar seu projeto anti-envelhecimento chamado Blueprint. Seu objetivo não é apenas viver mais, mas desacelerar e até reverter o processo de envelhecimento biológico do corpo. Cada dia de Brian é rigidamente controlado em cada detalhe. Uma dieta precisa, um cronograma de exercícios fixo, dezenas de exames médicos e tecnologias modernas para monitorar cada indicador em seu corpo. Ele gasta milhões de dólares por ano apenas para manter um corpo mais jovem do que sua idade real. O projeto de Brian é admirado por muitos, mas também enfrenta muitas críticas sobre a ética e os limites naturais do ser humano. No entanto, é inegável que ele abriu uma grande discussão sobre o futuro da medicina personalizada e da longevidade humana. Para Brian Johnson, a velhice não é um destino inevitável, mas um problema científico que ele está determinado a resolver. As histórias que você acabou de ver não falam apenas sobre doenças ou diferenças, mas também são um testemunho da incrível força do ser humano. Mesmo que o corpo não seja perfeito, eles escolhem viver, amar e nunca perdem a esperança. É nas circunstâncias mais difíceis que o ser humano revela sua coragem, sua resiliência e o valor da empatia. Se essas histórias te tocaram, compartilhe este vídeo para espalhar essa força positiva. Porque às vezes, um pouco de compreensão é o suficiente para tornar o mundo mais humano.